Exponencial dia. Bom dia, bom dia. Sentimentos de depressão, tristeza, angústia, infelicidade, autocobrança, apatia. Quem está passando por isso ou quem conhece alguém que está precisando de ajuda nessa área emocional? Quem não está se sentindo à vontade para fazer nada, quem está indisposta para fazer qualquer coisa, quem está se sentindo infeliz, quem está desanimado, quem está acordando sem energia, com energia dividida, sem ânimo, sem vontade de sair da cama. Quem sempre está pensando que não é bom o suficiente, que não foi valorizado. Quem está procrastinando, quem está se auto-sabotando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui fazendo uma live relâmpago, retomando as nossas lives. Elas continuarão sendo às 11 horas da manhã. Na quarta-feira vai ter à noite, tá? E nas segundas-feiras eu estou criando, todas as segundas-feiras também às 18 horas, onde nós vamos ter meditações do coração, tá? Meditação assim, curando pelo coração, fazendo coerência cardíaca. Então compartilhem essa live para mais pessoas, faça com que chegue a mais pessoas. Eu vou falar agora hoje sobre depressão, como que a gente pode vencer quadro de depressão, como que você pode ajudar as pessoas, amigos, parentes que estejam passando por essa situação de depressão. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda. Quem está se comparando muito, quem está se sentindo sobrecarregada por tantas coisas. Então compartilhe essa live, toca corações, assim o Instagram entrega para um número bem maior de pessoas, tá? Quem tá aqui com a vida financeira travada. A depressão. O que é a depressão? Hoje a gente está vindo falar muito sobre ansiedade, sobre depressão. Então vocês estão percebendo que no meu Instagram eu estou falando sobre ansiedade, depressão, dependência emocional, não merecimento, síndrome do impostor, porque tudo isso está envolvendo a nossa parte emocional. Então hoje a depressão ela é considerada a maior causa, mas a principal causa de incapacidade no mundo todo. Então ela gera uma determinada incapacidade. As pessoas, quando elas estão deprimidas, elas geralmente ficam sem energia. A energia delas baixa, elas ficam pessimistas. Elas chegam a ficar pessimistas até mesmo com relação a terapias. Elas chegam a ficar pessimista com relação aos remédios, acha que nada vai fazer efeito, nada vai poder ajudar ela. Então, quem aqui tem algum parente que está sofrendo com depressão? Quem aqui está passando por isso, né? Então as pessoas deprimidas, elas ficam pessimistas, porque elas ficam tristes, elas ficam apáticas e a gente precisa ajudar. A depressão, ela não descreve apenas como estados de humor, né? Estados emocionais. Mas ela envolve também mudanças no pensamento, no comportamento e no físico. Deixa eu pegar aqui o ar-condicionado, o controle do ar para diminuir um pouco o ar que está bem frio aqui. Então, o que eu quero te ensinar hoje é novas formas de pensamento, novas formas de comportamento para que você possa entender. Então, vamos lá. Como eu coloquei sintomas da depressão, nós temos 4 principais sintomas da depressão. 4 principais. O primeiro sintoma é o sintoma cognitivo. Sintoma cognitivo. O que é os sintomas cognitivos? É quando você tem um pensamento negativo sobre si mesmo. Você tem um pensamento negativo sobre si mesmo. Você é autocrítico, é um sintoma da depressão. O deprimido, ele sempre está pensando negativo sobre ele. Ele não consegue pensar diferente. Outro sintoma cognitivo. Ele sempre pensa negativo a respeito das experiências da vida. A respeito das experiências da vida. Ele é pessimista com relação à vida. E ele pensa negativo sobre o futuro.
Então, o sintoma cognitivo da depressão, ele pensa negativo sobre ele pensa negativo sobre a vida, ele pensa negativo sobre o futuro. Então, ele é autocrítico, ele é pessimista e ele é desesperançoso. Quando ele tem esses pensamentos negativos sobre o futuro, ele está colocando aqui a desesperança, né? Que é a ideia suicida. E é por isso que muitas pessoas que passam por depressão, realmente elas cometem o suicídio contra elas mesmas. Os sintomas cognitivos é isso. Quando você perceber uma pessoa que está sempre reclamando dela mesmo, que ela está sempre criticando ela, né? Que ela não se valoriza, aí é a crença de não merecimento, mas eu vou falar outro dia. É um indicativo de que ela está precisando de ajuda. Os sintomas comportamentais. Quais são os sintomas comportamentais? Sintomas comportamentais, existe um afastamento, ela começa a se afastar das outras pessoas. Ela se afasta das outras pessoas. Ela procura fazer menos atividade que ela fazia antes. Atividades que antes era prazerosa, ela procura fazer menos. Ela tem dificuldade de começar algo novo, algo diferente. Ela tem baixa motivação, ela tem baixa autoestima. Então, esses são comportamentos, são os sintomas comportamentais. Ela se afasta, ela se fecha, ela fica dentro do quarto, ela não quer falar com ninguém, ela não quer ver ninguém. Ela não faz mais as atividades que antes ela fazia. Atividades simples, como arrumar a cama, como fazer uma comida, como lavar uma roupa, entendeu? Como cuidar do jardim, como brincar com o cachorro. Então, ela se afasta. Então, o que a gente percebe? Ela tem baixa autoestima, baixa motivação, se isola, se reclui. São os sintomas comportamentais. Quais são os sintomas físicos, né? Quais são os sintomas físicos da pessoa que está com depressão? Primeiro, que ela passa a ter uma alteração do padrão do sono. Ela não dorme direito. Ou seja, geralmente, quem está com depressão, ela sente um sono muito grande. Ela quer dormir. É uma espécie de fuga dela, tá? Ela quer dormir. Então, ela, como se diz assim, eu vou dormir para ver se o tempo passa. E quando ela acorda, tá do mesmo jeito, né? Então, ela tem uma alteração do sono. Ela passa a comer menos ou comer mais, depende de cada pessoa. Ela sente-se cansada. O libido dela fica baixo e ela passa a sentir muitas dores no corpo, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, dor no músculo, dor na perna. Enfim, ela passa a ter sintomas físicos da depressão. Além disso, os olhos da pessoa ficam sem brilho, né? Os olhos das pessoas ficam sem brilho. O ombro dela é arqueado para baixo. Fica muito com a cabeça para baixo. Então, ela passa a ter vários sintomas físicos mostrando que está com a depressão. Sintomas emocionais. Sintomas emocionais são sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de raiva, de culpa, nervosismo, vazio existencial. O que eu tô querendo mostrar para você? Que não existe um único sintoma da depressão. A depressão, ela manda sinais, né? Ela tá mandando sinais constantemente. Então, os 4 principais sintomas são esses. Sintomas cognitivos, a pessoa é pessimista contra ela, pessimista contra as experiências e contra o mundo. Sintomas cognitivos, sintomas comportamentais, sintomas físicos e sintomas emocionais. Esses são os principais sintomas da depressão. Para muitas pessoas, quando ela começa a tratar um sintoma da depressão, melhora vários outros sintomas. Então, por que hoje a depressão é considerada uma doença mental multifatorial? Então, vamos lá. Estão compartilhando a live? Toca corações. Se hoje você está sofrendo com depressão, se hoje você tem pessoas que estão sofrendo com depressão, se hoje tem pessoas que estão vivendo uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, viver uma dependência emocional também é um tipo de depressão. Você está dependente do outro para ser feliz. Você está preso numa relação que está sendo abusiva, intrusiva, que está adoecendo você. Então você precisa olhar mais carinhoso. Toda tristeza
ela não é por acaso. E toda tristeza, a gente, tem que ser olhada com muito amor, com muito carinho. Qual é a causa disso? Muitas vezes, as causas estão lá na nossa infância, nas experiências negativas que a gente viveu, né? Via muitas brigas, muito conflito dos pais. Talvez os pais ou a mãe era depressiva, também fica o fator epigenético. Talvez você apanhava muito, talvez você passava por castigos severos, talvez você foi abusada sexualmente, sofreu muitas palavras de invalidação, enfim, foi rejeitada, não teve amor, não teve carinho, foi muito comparado, né? Comparado com o irmão, comparado com os primos, comparado muitas vezes com os filhos dos vizinhos. Talvez você teve processo de baixa autoestima. Enfim, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, ouvia muitas palavras de invalidação, isso ficou registrado em você. Aí hoje você se depara com um evento da tua vida, seja você termina um relacionamento, ou você perde o emprego, ou alguém fala alguma coisa que você não gostaria de ouvir e você fica remoendo aquilo. Então vai ativar áreas no cérebro que eu vou mostrar para vocês que gera a depressão. Então a depressão hoje ela é considerada uma doença multifatorial. As pessoas deprimidas, geralmente elas escutaram que elas deveriam se esforçar para vencer a tristeza. Muitas vezes a gente mesmo diz isso assim, bora, sai dessa cama, se esforça. Como se fosse uma escolha ela ser deprimida. Não é. O Ministério da Saúde, ele adverte que a doença, né, a depressão, ela pode ser provocada por várias causas, incluindo um desequilíbrio químico no cérebro, que é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então a depressão ela pode ser ocasionada por várias causas, diversas causas, incluindo o desequilíbrio no desequilíbrio químico. Então, quando uma pessoa está com depressão, baixa a química do cérebro dela, baixa, e ela não consegue reagir porque ela não tem química para reagir. Ela não consegue reagir porque ela não tem dopamina, ela não tem serotonina, ela não tem noradrenalina, ela não tem endocannabinoide, ela não tem ocitocina, ela não tem acetilcolina, ela não tem química, e é por isso que baixa tudo. Então as causas da depressão elas variam muito de pessoa para pessoa. É uma combinação de fatores. Também tem a causa genética. Estudos indicam a existência de um componente genético da depressão responsável por aproximadamente 40% das pessoas que têm suscetibilidade para essa doença. Se os pais são depressivos, os filhos serão depressivos. Existe uma probabilidade muito grande. Se os pais são infelizes, os filhos serão infelizes. Existe essa probabilidade muito grande. E ainda contando, aqui a gente pode falar aqui de contágio social. A gente sabe que existe um estudo de contágio social. Então, a genética conta muito. E a bioquímica do cérebro, que é justamente a deficiência de certos neurotransmissores que são importantes, que estão relacionados com a depressão. Então, quando você tem falta de noradrenalina, de serotonina, de dopamina, você desregula a taxa química do sono, do apetite e do humor. Deixa eu ver aqui o que a Aline está falando. Aline, aí o ideal é você fazer um processo terapêutico. Sozinho é muito mais difícil. Vamos, uma pessoa que tem depressão, que tá com uma tristeza intensa, que tá sem energia, que tá apático, que fica perdido, né? Que fica perdido sem saber o que fazer. Ainda existem outros fatores que aumentam o risco para a depressão, que são histórico familiar na família. Se você tem um histórico de pessoas na sua família que sofrem de depressão, se tem transtorno psiquiátrico, se tem estresse e ansiedade, se tem disfunção hormonal, se é dependente de álcool, se é dependente de droga, se tem traumas psicológicos, se tem doenças cardiovasculares, endocrinológica, neurológica, se sofreu um divórcio, se está com crise financeira, tudo isso potencializa mais a questão da depressão. Bom, o que é a depressão a nível cerebral, né? No cérebro?
Por que quando você vai no psiquiatra, ele passa lá um remédio e pede que você tome aquele remédio para melhorar? Por quê? A depressão, ela baixa a química da alegria, ela baixa a química da sociabilidade, para você se socializar mais com as pessoas. Ela baixa a química que faz com que você tenha um sono tranquilo, revitalizador, regenerador. Ela baixa a química que te dá memória, né? Mais clareza mental, mais assertividade para você fazer escolhas, tomada de decisão. Ela baixa a química que não deixa você agir, e é por isso que você procrastina. E ela causa uma outra situação no cérebro. Ela diminui o tamanho do cérebro. Então, o depressivo, ele tem um cérebro diminuído. São os impactos. Então, na Universidade de Harvard, um estudo na Universidade de Harvard mostrou que a depressão, ela não está relacionada apenas ao comportamento, e sim a níveis de substâncias químicas como neurotransmissores no nosso cérebro. As células, elas se conectam constantemente. Você pensa, as células estão se conectando. As células nervosas estão em funcionamento. Só que quando você está em depressão, esse funcionamento fica disfuncional. E aí muda o teu acesso de humor. Um outro estudo publicado pela pelos pesquisadores de medicina da Universidade de Washington mostrou que o hipocampo, o que é o hipocampo? É a principal sede da memória humana. Que o hipocampo, principal sede da memória, das emoções, dos comportamentos, ele diminui com a depressão. Ele diminui de 9% a 13%, ele fica menor nos pacientes deprimidos. Então, quando você está tendo lapsos de memória, falha de memória, não sei onde deixei a chave do carro, deixei o celular aqui, tinha que buscar meu filho na escola, não lembrei, tinha que fazer tal coisa, não lembrei. Você começa a pode perceber que você está com um quadro de química disfuncional no cérebro e o hipocampo comprometido. Uma outra coisa que também diminui isso, que os pesquisadores mostraram, é o nível do estresse, que o estresse desempenha um papel muito importante nessa questão de produção de novos neurônios no hipocampo. Então, se hoje você está com a vida travada, se você está desanimada, se você está sem ideia, se você não consegue sair do lugar, se você patina e não consegue sair do lugar, se você está desanimado, se você está desentusiasmado, se você está dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, intrusivo e não consegue resolver isso, se você sofre todo dia, se você chora todo dia, se você sente tristeza, se você sente angústia, é porque você tem um comprometimento no nível cerebral. Eu chamo de padrões cerebrais disfuncionais. E a depressão, ela trava o cérebro. Então, você fica sem muita assertividade para suas coisas. Existe uma área no nosso cérebro que é chamada de hipocampo anterior. Esse hipocampo anterior, o que ele faz? Ele traz o passado para o presente. Ele não se relaciona com o momento presente. O deprimido, ele está sempre ligado no passado. Ele não atualiza o momento presente. Porque há 15 anos você fez isso comigo. Há 5 anos eu passei por isso. Há 20 anos eu sofri. Então ele fica constantemente ligado nas experiências negativas do passado. E quando você fala do passado, vamos colocar aqui o passado negativo. Quando você fala do passado, quando você pensa no passado, quando você visualiza aquilo que você viveu no passado, o que você está fazendo? Você está ativando o hipocampo, que é o centro da memória, para trazer o passado para o momento atual. E você não consegue viver o momento presente. E se você não vive o momento presente, você está sofrendo com descontrole emocional. Você tem alguma disfunção. Ou de ansiedade, ou de depressão, dependência emocional, vícios emocionais. Então, vida travada, depressão, você ativa o hipocampo anterior, trazendo as memórias do passado para o presente. E nesse momento, o que acontece? Existe uma área no nosso cérebro que é chamada de amígdala cerebelar.
essa amígdala ela é ativada, que é o centro do medo, o centro da preocupação. E quando ela é ativada, ela começa a atualizar uma produção de cortisol. Então imagina que a minha mão que seja o cérebro. Bem aqui é o hipocampo. É onde tem todas as memórias que você viveu no passado. Aqui tem a traição que você viveu, aqui tem a surra que você viveu, aqui tem as palavras de invalidação que você escutou, aqui tem o abuso físico que você viveu, aqui tem a rejeição, aqui tem a ausência de amor, aqui tem todas as experiências negativas que não deram certo, as experiências na sua vida que não deram certo, tá tudo aqui no centro da memória. E aí você vive uma situação hoje, o que acontece? Aqui o dedo polegar é a nossa amígdala. Ela vem aqui e cutuca, ó. E cutuca. Ah, eu fui traído, cutuca. Ah, fulano falou uma coisa que eu não gostei, cutuca. Ah, eu ia receber tal coisa e não saiu, cutuca. Então, assim, cada momento, um diagnóstico daquilo que eu não queria ouvir. Aí vem cutuca. Cada momento você fica com a amígdala mexendo o hipocampo com algo que está no passado. E a rapidamente atualiza para o momento presente. E aí ativa um outro lóbulo no cérebro que é chamado lóbulo IPC, que é o lóbulo parietal inferior. O que esse lóbulo faz? Ele cuida das emoções negativas com muito carinho. Ele cuida, né? Elimina as emoções negativas. E aí começa um horror de produção química dentro de você. Ativa o teu córtex pré-frontal direito, que também é o centro das emoções negativas, não sustenta emoção positiva. A pessoa que está com depressão, ela não sustenta uma emoção positiva por muito tempo. Por isso que o mais indicado é fazer a terapia. Mas eu vou citar algumas dicas para vocês. Mas o mais indicado é fazer a terapia, porque ali com o terapeuta, o psicólogo ele vai fazer ferramentas, utilizar ferramentas para que possa, pelo menos eu faço isso, para que possa ativar o córtex pré-frontal esquerdo, segurar uma emoção positiva mais tempo, produzir uma química que não está produzindo no natural. Então desregula o sono, desregula o sexo, desregula o apetite, porque gera tudo isso que mexe também no eixo, o eixo HPA. E você começa até mesmo a sentir dor emocional. Dor emocional, gente, dói de verdade. Dói de verdade. Existe uma área no cérebro que é o córtex cingulado, mais a ínsula, que é o centro da dor. Tu bateu o dedo, por exemplo, eu machuquei meu dedo aqui na porta. Bateu o dedo, dói. Dói aonde? Dói lá no córtex cingulado, mais a ínsula. Tá doendo o teu joelho? Dói lá. Tá doendo a cabeça? Dói aqui. Vai fazer um canal? Dói aqui. Bateu o braço? Dói aqui. Levou um fora? Tá com dor de cotovelo? Dói aqui. Dói no cérebro. A dor emocional dói, a angústia dói, a depressão dói, a tristeza dói, a solidão dói de verdade, é dor mesmo. Às vezes a pessoa precisa tomar até uma dipirona para ajudar a aliviar aquela dor. É dor mesmo. Então existe essa área do cérebro que é a área da dor. E a dor emocional dói de verdade. O que você vai fazer para sair, para se libertar dessa dor? Você precisa fazer alguma coisa. Então, na depressão, nós temos sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas cognitivos e sintomas comportamentais. Teu comportamento muda, tuas emoções alteram, tua parte cognitiva reflete muita negatividade. Então, você precisa buscar. O que ajuda a curar a depressão é você ativar o cérebro feliz. O que cura a depressão é você ativar o cérebro feliz. Nós temos um cérebro feliz, nós temos um cérebro proativo, nós temos um cérebro resiliente, nós temos um cérebro visionário, nós temos um cérebro espiritual, intuitivo, nós temos um cérebro social e nós temos um cérebro feliz. O cérebro feliz é você sustentar emoções positivas no cérebro. O cérebro feliz é quando você
Busca algo que te traz alegria. Quando você olha para o sorriso de uma criança, quando você brinca com seu cachorro de estimação, quando você escuta uma música, quando você escuta uma piada, quando você assiste um filme. Pequenos momentos de alegria ajudam a curar uma pessoa que está com depressão. Porque nesses momentos ativa o núcleo accumbens, que é um centro da gratificação, e começa a produzir uma química, e essa química ela antecede o prazer. A alegria ela é neural. Então você começa a produzir dopamina, você começa a ter uma química de motivação, você começa a ter uma química de bem-estar, opiáceos endógenos, serotonina, acetilcolina. Essa química é que ajuda a curar a depressão. Só que você não produz essa química sozinho. E você não produz essa química lendo. E você não produz essa química assistindo a minha live. Você produz essa química praticando técnicas cerebrais e emocionais para que possa mudar as moléculas do teu corpo, mexer com as tuas memórias, reorganizar tuas redes neurais, reestruturar redes neurais e assim você poder mudar a química dentro de você para que as coisas possam alterar. A forma mais rápida disso é com terapia. A minha agenda, eu atendo, por exemplo, eu parei agora, eu ia fazer live 11 horas, mas eu atendi até esse horário e por isso que eu vim aqui. Mas todos os dias, 11 horas da manhã, eu vou estar aqui com você, trazendo conteúdos na área emocional para te ajudar você a se libertar emocionalmente, para te ajudar você a ajudar mais pessoas. Alguém falou aqui, chorar e sorrir ao mesmo tempo, expressar choro e sorriso, não existe isso. A física mostra que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nessa cadeira que eu estou sentada, não tem como estar dois corpos no mesmo local onde eu estou sentada. Pode estar em cima de mim, pode estar do meu lado, mas no mesmo local não tem como. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Na mente é assim, no cérebro é assim. Duas emoções diferentes não ocupam o mesmo espaço no cérebro ao mesmo tempo. Ou você está triste ou você está alegre. E quando você começa a descarregar a alegria, quando você começa a perdoar, quando você começa a agradecer, quando você pratica gratidão, quando você começa a perdoar, quando você faz afirmação positiva, quando você faz meditação, você está ativando áreas nobres do teu cérebro que vai produzir química, que vai te deixar com bem-estar, com alegria, com felicidade. É impossível, eu não estou aqui com outro celular aqui para mostrar para vocês, mas é impossível uma pessoa levantar a cabeça e ficar triste, é muito difícil, neurologicamente não tem como. Você está com a cabeça para cima, a tendência é você sorrir, por isso que você faz selfie sorrindo. Não tem como fazer uma selfie triste. Agora, quando você está triste, quando você está depressivo, teus olhos franzem, teus olhos ficam sem brilho, teu rosto franze, né? Você fica com os ombros arcados para baixo, a tua cabeça sempre vai estar pro chão, a tua voz é fraca, é baixa, a autoestima é baixa. Então mexe com todo o corpo que é neurológico, dá gargalhadas. Mas Glaucia, mas eu tô triste, como que eu vou fazer isso? Eu não tô a fim de sorrir. Tudo bem, só coloca então a caneta na boca, ó, e fica assim. Pega um livro, lê uma página assim. Já pensou? Expressar de sorriso, compartilha lá. Você vai sorrir de você mesmo. Mas se eu não quero sorrir, só o fato de eu colocar o dedo na boca, esse movimento, esse músculo da face, comunica para o cérebro de que está tudo bem, por mais que não esteja tudo bem. Aí ele comunica que está tudo bem. Comunica a alegria. E aí o cérebro começa a produzir uma química que vai mexer com os teus neurônios. E você vai se sentir muito melhor, entendeu? Então as coisas começam a fazer diferença nesse momento. Ajude uma pessoa que está passando por depressão. Ela precisa de você. E se for você, busque ajuda. Busque fazer terapia. Busque praticar técnicas que vão te ajudar. Eu vou citar algumas aqui para vocês, tá? Algumas atividades terapêuticas que ajudam na depressão.
Gente, todos os dias, 11 horas da manhã, eu vou estar aqui. Coloquem aí na agenda de vocês, quem quiser estar comigo. E todas as segundas-feiras, 18 horas, eu vou estar realizando meditação de coerência cardíaca, tá? Meditação de cura. Então, assim, o que ajuda uma pessoa que está com depressão? Primeiro mesmo é fazer terapia, porque a terapia... Eita, no caso é a família toda, todo mundo tem que trabalhar, né? O ambiente também, tá? Existe uma coisa chamada ambiência. O ambiente todo. Porque existe um contágio social, tá? Eu não sei aqui o teu Hope. Existe uma coisa que é chamada de contágio social. Nós somos contagiados socialmente constantemente. Então, os pesquisadores que são Christopher, neurocientista de Harvard, ele começou a pesquisar que existe um contágio emocional entre as pessoas. Então, ele pegou duas jovens que estavam numa escola, estudando numa escola, e essas jovens adolescentes, elas começaram a rir de alguma coisa. Eu não me lembro aqui da história, mas elas começaram a rir. Elas riram tanto, que elas não conseguiram parar de rir. E só delas duas estarem rindo, olhavam uma para a cara da outra e começava a rir, começava a sorrir. A sala inteira delas começaram a rir. Daqui a pouco a professora também começou a rir. Ninguém conseguia parar. A escola inteira começou a diretora chegou, começou a rir. Daqui a pouco a escola inteira entrou num contágio social do riso. Aí tiveram que dispensar os alunos e pegar essas duas jovens e levaram para o médico. Chegou lá, o médico viu, né? Foi examinar o que estava acontecendo, porque elas não conseguiam parar de rir. E aí eles separaram elas, né? Para que uma fosse para sua casa, uma outra morava numa comunidade, foi para uma comunidade, uma aldeia. Quando chegou lá, ela levou esse contágio. Então existe, dali para frente, começaram a estudar que existe uma área do cérebro que se contagia, é um contágio social. E quando acontece uma depressão que a família toda existiu esse contágio emocional ali. A tendência é que mesmo pais depressivos, filhos vão ser depressivos. Pais descontrolados emocionalmente, os filhos serão descontrolados. Porque existe ainda um fator epigenético disso. O contágio social, ele comprova o seguinte: pessoas tristes, né? Se o amigo do amigo do teu amigo for triste, você vai ser triste. Se o amigo do teu amigo for feliz, você vai ser feliz. Se o amigo do teu amigo é alcoólatra, você tem grande chance de se tornar alcoólatra. Se o amigo do teu amigo for rico, você tem muita chance de se tornar rico. É o contágio social. Se o amigo do teu amigo for depressivo, você também tem muita chance de se tornar depressivo. Então, o nosso cérebro tem essa área que vem que se contagia com o ambiente, com as pessoas. Uma das coisas que comprova a contágio social, por exemplo, você está indo num carro, alguém está dirigindo do teu lado, você está como passageiro do lado do carro, e a pessoa precisa fazer um freio brusco de alguma coisa que passa, na onde você estiver, você taca o pé como se você estivesse freando, né? Então, esse é o reflexo. O jogador vai chutar a bola pro gol, e aí tu chuta junto com o jogador onde você estiver. Tudo isso são contágios que a nossa mente se contagia. Então, depressão, ansiedade, as doenças emocionais, elas também sofrem esse tipo de contágio. Como é que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está passando por depressão? Primeiro, leve a pessoa para fazer terapia, para identificar as causas, para ver se foi na infância, o que está gerando isso, porque a depressão, ela mata, tá, gente? A depressão mata no seguinte sentido: ela diminui a imunidade, aí a pessoa passa a ter problemas cardíacos, problema de pressão, ela diminui a imunidade, pode ter outros tipos de doença, ela vai ficando numa tristeza intensa. O mais perigoso é que ela tem muitas ideias suicidas.
Isso que é o mais perigoso da depressão. E sem contar que a pessoa não consegue viver, né? Não consegue sentir a alegria de viver. Então, fazer terapia, meditação ajuda a curar a depressão. Por que, Glaucio, que meditação? Primeiro, por duas coisas. A meditação, quando você inspira, você leva um líquido da base da tua coluna para o cérebro, que é o líquido cefalorraquidiano. É um líquido que protege a coluna, é o sistema nervoso. Então, esse líquido, ele ajuda a ativar áreas cerebrais que produzem química de leveza, de paz. A respiração, ela ativa o nervo vago, um nervo aqui do cérebro, que gera relaxamento. Então, você começa a sentir mais relaxada, mais serena. A respiração, ela ativa a glândula pituitária, que diminui as ondas do cérebro, e você entra em estado alfa, você produz acetilcolina, que é uma química de paz, é uma química de serenidade. Então ajuda a tirar a pessoa daquele estado depressivo. Ela gera uma respiração consciente. Atividades prazerosas para você fazer com seus amigos. Ouvir música ajuda a curar a depressão. Pelo menos aliviar, fazer caminhadas. Pisar na terra, mas pisar mesmo. Tira os pés do sapato, da sandália e pisa na terra, na grama, na areia, na terra, no barro. Você sente essa energia, tá? Pro teu corpo. E você muda quimicamente. Fazer caminhada, sair para almoçar fora, assistir um programa de televisão favorito, ir para um evento esportivo, brincar com seu filho, ir para o cinema, apreciar a natureza, apreciar o sol, apreciar a lua, apreciar as árvores, apreciar a cachoeira, apreciar a praia, tomar um banho de mar, assistir vídeos de piadas. Tudo isso ajuda você a dar uma outra direção para o cérebro. Isso gera o que eu chamo de fluidez afetiva e equilibra as emoções. Tomar banho de sol, tomar banho não, vamos colocar aqui, eu quero tomar sol. Então você ficar 5 minutos deixando o sol tocar no teu corpo, ele ativa aqui a glândula pineal e produz serotonina, que é uma química que cura a depressão, que ajuda a curar a depressão. Então, além disso, você vai ter um sono mais tranquilo, porque também produz melatonina. Então, deixar o sol tocar no teu corpo, os cientistas já afirmaram que 20 minutos ao sol eleva o teu nível de felicidade. Então, por isso que é importante. Lembra quando as crianças nascem, né? Os bebês, as mães sempre saem. Ele foi tomar o banho de sol dele, porque justamente foi quando uma enfermeira descobriu, por acaso, o quanto o sol produzia vitamina D, o quanto o sol ajuda a aumentar a imunidade, e as crianças passaram a sobreviver mais. Em 1960, essa enfermeira que descobriu isso por acaso, porque ela fazia coleta de sangue dos bebês recém-nascidos e levava para fazer os exames para ver qual era a causa das mortes muito prematuras dos bebês, e ali ela esqueceu um dia um vidro com a coleta na janela e tomou sol da janela. E quando ela lembrou que ela foi atrás do vidro, o sangue estava mais perfeito, mais forte. E ali perceberam, então começaram a colocar os hospitais. Antigamente, em 1960, tinham todos os berçários na frente do hospital, onde podiam tomar sol os bebês. Então, tomar sol ajuda a aumentar o nosso nível de felicidade, tá? Alguns alimentos também que aumentam a nossa produção de neurotransmissores, como serotonina, e que nos deixam mais felizes, como chocolate, como espinafre, como aveia, como grão de bico, como pimenta, como laranja, mel, banana, salmão. Então você percebe que existem várias formas para você ajudar uma pessoa que está passando por depressão, cuidando da alimentação dela, cuidando da mente dela, cuidando do corpo dela, utilizando técnicas cerebrais para que ela possa liberar todos os dias emoções negativas. O importante é saber equilibrar as emoções. O que você está fazendo hoje para ajudar uma pessoa que está passando por depressão? É muito complicado, tanto a depressão quanto a ansiedade,
né? A ansiedade, ela dá uma crise num momento, depois ela alivia, porque a ansiedade é muito cortisol, mas muito cortisol com adrenalina. O que a gente precisa é começar a dar um olhar mais amoroso para as doenças emocionais. Doença emocional não é frescura. Doença emocional, ela realmente mexe com o cérebro, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso corpo. E é muito importante que você comece a dar um olhar mais amoroso para isso. Não é de agora, é um reflexo do que você viveu no seu passado. Da tristeza que você viveu, que você viu, que você ouviu ou que você sentiu quando você era criança, das surras que você levou, das memórias que você tem. Então os autores, os cientistas, eles sempre mostram que, principalmente da área energética, que nós aprisionamos emoções no nosso corpo. Nós aprisionamos emoções no nosso corpo. Essas emoções, elas podem ser aprisionadas, vou olhar, Lucas, ela pode ser aprisionada em qualquer órgão, no fígado, no rim, no pâncreas, no útero, né? no colo, no coração, no pulmão, na vesícula, então na garganta. Essas emoções, elas podem ser aprisionadas. Da onde? Emoções que você viveu na sua primeira infância, que você aprisionou. Emoções que você viveu na vida pré-natal, quando você estava no útero da sua mãe. Até o medo que muitas mães sentem do parto, esse medo também é transmitido para o bebê. E nas histórias que você traz dos seus antepassados, as emoções dos seus antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós. Ai, Glaucia, como? Eu não acredito. Uau, mas olha no espelho, olha para o teu cabelo, olha para os teus olhos, olha para a tua pele. Você veio uma combinação do papai e da mamãe, de tudo que veio trazendo genético, as emoções também. Então, quem está com depressão? Depressão é coisa séria. Depressão tem que ser cuidado, porque senão começa até a danificar o cérebro, diminui o tamanho do hipocampo, desregula o cérebro, até incha o cérebro, tá? Uma pessoa que toma remédio para depressão anos e anos, ela precisa desconstruir aquelas redes neurais. Por isso que a terapia é o caminho mais rápido para a cura da depressão. Eu vou colocar um post hoje aqui para vocês, e aí vocês compartilham para mais pessoas. Quanto mais pessoas vocês compartilharem, mais informações chegam para as pessoas aprenderem a lidar melhor com as suas emoções. Gente, vou encerrar por aqui hoje. Fica aqui o meu convite, todos os dias, 11 horas da manhã, você pode estar me acompanhando aqui. Segunda-feira, às 18 horas, eu estou realizando as meditações de coerência cardíaca, meditação de cura. Quem puder assistir, quem não puder, eu vou deixar gravado essas meditações. E às quartas-feiras à noite também eu vou realizar live, tá bom? Um beijo grande no seu coração, eu honro muito a tua existência. Sou muito, muito, muito grata pela tua vida, que hoje você tenha um dia excepcional, que o teu dia seja extraordinário, exponencial, incrível, mágico e milagroso. Que o Criador derrame bênçãos na tua vida, que onde você colocar os seus pés, você deixe as pessoas mais edificadas com a tua energia, com a tua presença. Um beijo no coração, tenha muita paz, muito amor e muita alegria. Fiquem com Deus.